Boa tarde a todos. Abertura. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando os vereadores e vereadoras mirins, funcionários desta Casa de Leis, profissionais de comunicação social, telespectadores que nos assistem pelo canal do YouTube da Câmara. Declaramos aberta a segunda reunião ordinária virtual da 17ª legislatura. Convidamos a vereadora mirim Gisele Aparecida Batista dos Santos, da Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson Bender, para fazer a leitura de um versículo bíblico. Capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Convidamos o vereador mirim César Augusto Silva Kresanovski, do Centro Educacional Conexão, para fazer a leitura de um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Registro a presença em nossa sessão ordinária dos seguintes assessores mirins: Tiago Ramires Dias, da Escola Municipal Prefeito Luiz Gomes; Luiz Vinícius Anca, da Escola Municipal Pedro Valente Simeone; e Rebeca Mariana Gonçalves, da Escola Municipal João de Oliveira. Pequeno expediente. Peço para a nossa primeira secretária, vereadora mirim, Raica Cristine Velho de Carvalho, da Escola Municipal Laura Andrade, para fazer a leitura da ata da primeira sessão ordinária 17ª legislatura. Ata da primeira sessão ordinária virtual dos vereadores mirins da 17ª legislatura. Aos 16 dias de junho, virtualmente, foi realizada a primeira sessão ordinária virtual da 17ª legislatura da Câmara Mirim. Presentes, 18 vereadores mirins. Aberta a reunião, a presidência convidou o vereador mirim Israel Vieira dos Anjos para fazer a leitura de um versículo bíblico. Logo após, a presidência convidou a vereadora mirim Júlia Santos Kaiser para fazer a leitura de um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aberto o pequeno expediente, a presidência convidou o vereador mirim César Augusto Silva Kresanovski para fazer a leitura da ata da sessão de posse e compromisso dos vereadores mirins e instalação da 17ª legislatura. A presidência colocou em discussão a ata. Não houve discussão, foi colocada em votação e aprovada. Na palavra livre, o vereador mirim Igor Gabriel Bojarski agradeceu a sua escola pelo apoio que está recebendo enquanto vereador mirim. Em seguida, a presidência convidou para fazer uso da palavra livre a vereadora mirim Raica Cristine Velho de Carvalho, que falou sobre a pandemia do Covid-19 e suas consequências, e agradeceu aos profissionais da saúde. E por último, foi convidado para fazer uso da palavra livre o vereador mirim Arthur Bukeski, que apresentou duas ideias. A primeira foi a construção de um hospital de campanha na Arena do Jeque para a Covid-19, e a segunda foi de ser feito uma horta comunitária em todos os bairros de Joinville. A presidência comunicou que iria ser realizada a eleição da mesa diretora. Em seguida, a presidência solicitou ao secretário em exercício, César Augusto Silva Kresanovski, para fazer a leitura dos dispositivos do regimento interno da Câmara Mirim, relacionados à eleição da mesa diretora. Em seguida, a presidência comunica que, em caso de empate, será considerada eleita a chapa a qual faz parte o vereador mirim presidente que tiver a maior idade. Devido à sessão ser virtual, o registro das chapas foram feitos com antecedência. Em seguida, a presidência solicitou ao secretário interino César Augusto Silva Kresanovski para fazer a leitura da composição das chapas. Chapa 1. Presidente Júlia Alves de Oliveira, vice-presidente Ana Júlia Januário, primeira secretária Júlia Santos Kaiser, segunda secretária Pamela Caroline Vieira. Chapa 2. Presidente Kathleen Golec de Oliveira, vice-presidente Arthur Bukeski, primeira secretária Raguel Cristine Vera de Carvalho, segunda secretária Ana Carolina Damaio.
Logo após, a presidência colocou em discussão a composição das chapas e foram aprovadas. Em seguida, a presidência convidou para pronunciamento a vereadora mirim Júlia Alves de Oliveira, que disponibilizou seu nome para a eleição da mesa diretora. Logo em seguida, foi convidada a vereadora mirim Kathleen Golec de Oliveira, que também deixou seu nome à disposição para a eleição da mesa diretora. Após os pronunciamentos, a presidência comunicou o início da votação nominal por ordem alfabética. Em seguida, a presidência comunica seu voto na chapa 2. Logo após a votação, a presidência convidou a coordenadora da Escola do Legislativo, Juliana Felipe, que fez a contagem dos votos para informar que a chapa vencedora foi de número 2, com 13 votos. Em seguida, a presidência declarou vencedora e empossada a chapa número 2. Presidente Kathleen Golec de Oliveira, vice-presidente Arturo Gukeski, primeira secretária Raika Cristine Vera de Carvalho, segunda secretária Ana Carolina da Maia. Logo após, a presidência convidou para a fala de agradecimento do representante da chapa vencedora. Por fim, a presidência encerrou a sessão agradecendo a Deus, aos colegas vereadores e vereadores mirins, funcionários dessa Casa de Leis, profissionais de comunicação social e internautas. Declarou encerrada a primeira reunião ordinária da 17ª legislatura e convocou os vereadores mirins para a segunda reunião ordinária a ser realizada no dia 20 de agosto de 2020, às 15 horas. Palavra livre. Quero fazer um requerimento solicitando que a servidora Luana Santos, da Escola do Legislativo, possa usar a palavra para fazer um convite. Em votação. Está aprovada. Com a palavra, a servidora Luana Santos. Saudações a todos e todas, saudações à mesa, a todos que estão presentes e telespectadores. Eu venho aqui agradecer a oportunidade e fazer um convite a todos os vereadores mirins de Joinville, a todos aqueles que nos assistem para uma atividade que vai acontecer, promovida pela Escola do Legislativo, na próxima quinta-feira, do dia 27 de agosto, às 16 horas, na plataforma do Zoom. Nós vamos falar sobre as emendas constitucionais, os conceitos, do que significa a emenda constitucional e a sua relação com o Poder Judiciário. Vamos discorrer isso também com a participação especial da Camille Guzatti da Silva, que ela foi vereadora mirim em 2017, assessora mirim em 2018, e então vamos estar tratando sobre esses temas. Então, emendas constitucionais, o conceito, o objetivo das emendas, as limitações do poder reformador e a ação do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade. Espero que todos os vereadores mirins estejam presentes nesse nosso evento e convidem os seus amigos. Muito obrigada. Convidamos agora a vereadora mirim Júlia Alves de Oliveira, da Escola Municipal Valentim João da Rocha, para fazer uso da palavra livre. Boa tarde a todos. Hoje vim partilhar com vocês sobre um determinado assunto que está há um bom tempo incomodando os moradores do Vila Nova. As valas. Sim, estou falando das famosas ladronas de bola. No bairro Vila Nova, possui um grande número de valas abertas, provocando irritação e desagrado a muitos moradores. Não só pelo fato do mau odor e da grande quantidade de insetos que ela desperta, provocando doenças, mas também porque provoca uma grande insegurança, promovendo muitos acidentes. Como exemplo, tem um acidente acontecido recentemente, na rua Guilherme Zilman, na manhã do dia 4 de agosto, onde um carro com 4 pessoas caiu em uma dessas valas, causando um grande prejuízo para a família. Foi necessário chamar o SAMU, os bombeiros e até um helicóptero Águia para socorrê-los, já que eles tombaram em uma das maiores valas do bairro. 3 pessoas saíram feridas e uma delas saiu em estado grave. Então vocês estão vendo que não é nenhum exagero se sentir inseguro perante essas situações. Essa é só uma das diversas valas abertas do Vila Nova. Diante disso,
Minha indicação também está relacionada a uma vala localizada na minha rua, que, assim como as outras, está provocando mau odor, insetos causadores de doenças e insegurança para todo o bairro. Por esse motivo, usufruí dessa palavra livre, para esclarecer e também pedir para a prefeitura que possa olhar para o nosso bairro e tomar alguma providência a respeito dessa situação, que anda incomodando tantos moradores do Vila Nova. É isso que tenho a declarar. Obrigada pela atenção. Agora convidamos para fazer uso da palavra livre a vereadora mirim Ana Carolina da Maia, da Sociedade Educacional Santo Antônio. Boa tarde. Eu gostaria de usar esse tempo que eu tenho para fazer um agradecimento a todos os profissionais da saúde que estão se esforçando muito para conseguir cuidar de todos que estão contraindo o Covid-19 e ainda ajudar os outros pacientes que estão com outras doenças. Muito obrigada por arriscarem as suas vidas todos os dias para salvar as nossas vidas. Também vocês, os profissionais da saúde, ficam muitas horas trabalhando com muitas camadas de roupas para sua proteção e muitas vezes dormem por poucas horas. Eu também gostaria de usar uma parte da minha palavra livre para agradecer aos professores que estão se esforçando muito para nos ensinar, mesmo com poucos recursos. Obrigada pela atenção. Convidamos para fazer uso da palavra livre a vereadora mirim Raica Cristim Velho Carvalho, da Escola Municipal, professora Laura Andrade. Como representante da Escola Laura Andrade, entrei em contato com a diretora, que convocou uma reunião com os representantes de cada turma para um debate de ideias. Todos puderam dar sugestões nas indicações que eu traria, indicações essas que achamos necessárias e importantes não só para a escola, mas para a comunidade no geral. Analisamos cada ponto de vista, fazendo realmente valer a democracia. Expliquei o que são indicações e para que elas servem. Discutimos melhorias para a escola e para a cidade, das quais trouxe 3 indicações. Deste encontro, quero aqui ressaltar o debate que tivemos destacando a importância do retorno das aulas presenciais, de forma híbrida ou não, mas com total garantia de exames em todos os alunos e demais funcionários de todas as escolas, para a prevenção e segurança de todos os envolvidos. Um aspecto muito importante e necessário neste momento é que seja decidido o que será feito, pois hoje os alunos das escolas públicas estão estudando apenas pela plataforma Google Classroom, ou buscam material na escola, mas o agravante é que muitos não estão realizando as atividades, assim ficando sem nota. Precisa ser tomada uma decisão para que o ano letivo seja validado, e que os responsáveis assumam o compromisso de que os alunos devem estar acompanhando de forma assídua com a realização das atividades, que não se deixe para o ano seguinte. Precisamos de respostas concretas, pois afinal já se passaram mais de 5 meses. Então, que o ano de 2021 siga o seu fluxo normal, e que a escola, junto de cada professor, possa estar organizando estratégias de trabalhar as dificuldades de cada aluno no percurso do próximo ano letivo. Obrigada. Convidamos também para fazer uso da palavra livre o vereador mirim César Augusto Silva Kresanovski, do Centro Educacional Conexão. Tudo bem. Eu queria dedicar essa palavra livre para falar sobre um assunto assim do dia a dia nessa pandemia e meio que ao mesmo tempo avisar, alertar e dar uma certa bronca assim para certas pessoas. Por causa que assim, todos nós sabemos que o coronavírus está por aí, que ele está infectando as pessoas, está destruindo famílias, está causando caos pelo mundo. Mas, infelizmente, a gente tem gente que acha
que o coronavírus não existe ou que ele é fraco. Tem gente que acaba desvalorizando esse vírus, acaba subestimando ele e só começa a acreditar quando ele chega nas famílias. O exemplo é a minha própria família. O meu tio-avô João e as duas filhas dele acabaram morrendo de coronavírus, já tinham um histórico de doenças, por causa que, assim, eles acabaram pegando o coronavírus e infelizmente passaram. E agora, pessoas da nossa família que antes subestimavam o coronavírus, agora realmente estão começando a se cuidar, por causa que perceberam que é um negócio sério, é um assunto sério, algo assim que realmente destrói famílias, algo que realmente se infectar, e se tiver um monte de gente perto, já era. Se você pegou, você tem a chance ou de morrer ou de viver. É um negócio assim bem sério, um assunto assim meio triste também, por causa que, é claro, uma vida é muito importante. Então, era essa minha palavra livre, eu queria dedicar para falar desse assunto. E por último, convidamos para fazer uso da palavra livre o vereador mirim Arthur Hugo Keski, da Escola Municipal Pastor Hans Miller. Boa tarde a todos. Gostaria de comentar sobre algumas multas que estão sendo aplicadas pelo CEINFRA aos topiqueiros ou vanzeiros, que são transportadores de passageiros das categorias escolar e turismo. Estes profissionais autônomos fizeram e estão fazendo durante a pandemia devido à restrição de circulação dos ônibus coletivos a solução alternativa e segura, transportando pequenos grupos de funcionários de suas casas até a centenas de empresas para atender aos supermercados, farmácias, padarias, hospitais, postos de saúde, entre tantos outros. Estas duas categorias recebem e renovam anualmente as licenças do CEINFRA, após a apresentação de diversos documentos atestando condições dos veículos e dos motoristas. Mas nas últimas semanas aconteceu uma avalanche de fiscalizações do CEINFRA em diversos pontos e empresas da cidade, focados no documento da categoria fretamento, não aceitando as licenças de escolar ou turismo emitidas pelo próprio CEINFRA. Reconhecemos que a categoria de fretamento é autorizada normalmente, mas em período de pandemia as categorias escolar e turismo devem ser aproveitadas pelas indústrias e tratadas com maior flexibilidade pela Prefeitura e CEINFRA. Obrigado. Grande expediente. Ordem do dia. As indicações dos vereadores mirins. Indicação 001-2020. Da vereadora mirim Pamela Caroline Trocha Vieira, da Escola de Educação Básica Francisco Eberhard, que solicita a mudança dos horários de ida e volta dos transportes escolares da Escola de Educação Básica Francisco Eberhard, localizada na Estrada Rio da Prata, rodovia SC 480. Em discussão, a indicação. Com a palavra, a autora vereadora mirim Pamela. Muito boa tarde. Eu sou Pamela Caroline, autora da indicação 001. Antes eu queria destacar que é SC 418, não SC 480. Muitos de vocês, ou talvez até todos, devem estar se perguntando o motivo, né, de eu ter solicitado algo em relação ao transporte escolar. Afinal, nós estamos de quarentena e não estamos fazendo uso deles. Então, eu vou iniciar citando os motivos pelos quais eu fiz essa solicitação. Antes do início da quarentena, e, aliás, há muito tempo antes disso, os transportes traziam os alunos muito cedo e buscavam muito tarde. Os alunos ficavam ociosos e muito tempo sozinhos na escola, jogando sozinhos na quadra e podendo se machucar. Nós não tínhamos ninguém para monitorar os alunos que chegavam cedo, e por chegarem cedo e saírem tarde, os alunos ficavam um tempo sem se alimentar.
e vários já passaram mal por causa disso. Inclusive, alunos do vespertino perderam aula várias vezes por conta dos atrasos, e isso prejudica no aprendizado. Outro fato agravante, a permanência dos alunos no pátio da escola, é o fato de eles caminharem pela rodovia onde o tráfego é grande e perigoso. Essas coisas que eu citei podem não serem problemas nem de grande importância agora, mas nós temos fé de que em um futuro, próximo ou não, tudo voltará ao normal na medida do possível, junto com as aulas presenciais. E quando as aulas presenciais retornarem, essas coisas que eu citei serão problemas. E nós não podemos ignorar, afinal isso envolve o aprendizado e a saúde dos alunos. E quanto antes forem resolvidos, melhor. Inclusive, o fato de não estarmos utilizando os transportes agora pode ser uma vantagem, porque enquanto não estão usando os ônibus, teriam tempo para repensar os horários e deixar certo para quando as aulas voltarem. Eu apenas queria pedir para que as pessoas não ignorassem esse pedido, afinal, não é só pela situação atual que essa questão deixa de ser importante. Obrigada pela sua atenção. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 001/2020. Indicação 002/2020, da vereadora Mirim Raica Cristine Velho de Carvalho, da Escola Municipal Professora Laura Andrade, que solicita a criação de 2 hotéis residuais distintos para determinados profissionais da saúde de Joinville, cada um atendendo as seguintes demandas: vagas para os profissionais da saúde atuantes na linha de frente do combate ao Covid-19, que residem junto de pessoas incluídas no grupo de risco e não possuem estrutura domiciliar para o adequado isolamento. Vagas para os profissionais da saúde que venham testar positivo para a Covid-19, necessitando do isolamento, e, da mesma forma, não possuem estrutura domiciliar para tal. Em ambos os casos, os profissionais serão assistidos gratuitamente na questão residual e alimentar. Em discussão, a indicação. Não havendo discussão, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 002/2020. A indicação 003/2020 da vereadora Mirim Gisele Aparecida Batista dos Santos, da Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson Bender, que solicita o afastamento da rua Morro do Amaral, no bairro Paranaguá-Mirim. Em discussão, a indicação. Com a palavra, a autora da indicação, vereadora Mirim Gisele. Eu estava trabalhando com a minha irmã, porque ela estava comigo na reunião, né, quando a Juliana falou que a gente poderia fazer indicações, pedindo melhorias no bairro. E eu falei para minha irmã, né, que ali no Morro do Amaral, muitas amigas minhas moram ali, e muitas delas, quando estavam tendo aula presencial, elas tinham que sair em dias de chuva do ônibus na metade do caminho e passar pela ponte que tem no meio da estrada do Morro do Amaral. E ali se encontra uma ponte, que pode acontecer muitos acidentes. Então, eu resolvi fazer essa indicação, pedindo asfaltamento do Morro do Amaral. E em dias de chuva tem a maré alta. E então, elas podem ter vários riscos de ser contaminadas por alguma doença grave através dessa água. E eu usei essa indicação para fazer isso. Obrigada pela atenção. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 003/2020. Indicação
de 2020 do vereador Mirim Matheus Alves Bezerra, da Escola Municipal Nelson Miranda de Coutinho, que solicita o asfaltamento, da Rua Francisco Vieira, do bairro Jarivatuba. Em discussão a indicação. Não havendo discussão, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 004/2020. Indicação 005/2020, da vereadora Mirim Ana Carolina da Maia, da Sociedade Educacional Santo Antônio, que solicita a construção de uma calçada na Avenida Kurt Meinert, logo ao passar a Sul Pisos, loja de materiais de construção. Em discussão, a indicação. Não havendo discussão, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 005/2020. Indicação 006/2020, do vereador Mirim Igor Gabriel Borjaski, da Escola Municipal Paul Harris, que solicita o aumento de rondas policiais próximo ao CI Maria Laura, do bairro Ulisses Guimarães. Em discussão a indicação. Com a palavra, o autor da indicação, vereador Mirim Igor. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de fazer um requerimento verbal para que o assessor Thiago fale sobre essa indicação. Indico nos termos do artigo 60 do Regimento Interno da Câmara Mirim, após a devida deliberação do plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do Deller, que aumente as rondas policiais próximo ao CI Maria Laura, no bairro Ulisses Guimarães. Há uma movimentação de traficantes e fumantes próximo ao local, sendo que essas rondas policiais serão essenciais para a segurança dos moradores da região. É isso. Muito obrigado. Em votação, o requerimento verbal do vereador Mirim Igor. Está aprovado. Com a palavra, o assessor Mirim Tiago Ramires Dias, da Escola Municipal Prefeito Luiz Gomes. Olá, boa tarde. O que veio a fazer, como o Igor já explicou, a fazer essa indicação, foi a movimentação dos traficantes e fumantes daquela região. E aqui no Ulisses Guimarães, perto daquele CI, existe uma concentração do grupo de tráfico e também foi feita essa indicação para a proteção dos trabalhadores que estão mantendo a escola, mesmo estando fechado durante esses períodos de pandemia, e também pela própria segurança dos moradores daquele local. Então, com tudo é isso. Muito obrigado. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 006/2020. Indicação 007/2020, da vereadora Mirim Júlia Alves de Oliveira, da Escola Municipal Valentim João da Rocha, que solicita que seja fechada uma vala na rua Hilário Gastão Balmer, no bairro Vila Nova. Em discussão a indicação. Não havendo discussão, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 007/2020. Indicação 008/2020, do vereador Mirim Eduardo Gonçalves Teixeira, da Escola Municipal Amador Aguiar, que solicita a construção
da continuação da calçada atrás da Escola Municipal Amador Aguiar. Em discussão a indicação, não havendo discussão, em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 008-2020. Indicação 009-2020, da vereadora Mirim Ana Júlia Januário, da Escola Municipal Prefeito Baltazar Buschli. Solicita que reforme e cubra a quadra de esportes da Escola Municipal Baltazar Buschli. Em discussão a indicação, com a palavra, a autora da indicação, vereadora Mirim Ana Júlia. Bom, devido à quantidade de rachadura e o tamanho dela, acaba trazendo muito riscos aos alunos. E quando em dia de chuvas a gente não consegue fazer atividades de educação física na quadra, assim a gente faz no pátio e acaba atrapalhando os professores e alunos que estão em outras aulas. Gostaria também de falar que já foi feito orçamento, desenho do projeto e o estudo do solo. E já está tudo pronto, só falta ir lá reformar. Mas até hoje não foi feita nenhuma reforma. Obrigada. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 009-2020. Indicação 010-2020. Da vereadora Mirim Stephanie Rodrigues Pereira, da Escola Municipal Professor Edgar Monteiro Castanheira, que solicita que aumente a fiscalização e passe a aplicar multa para as pessoas que não estiverem usando máscara de proteção contra o Covid-19 em lugares públicos e aos que jogarem máscara no chão. Em discussão a indicação. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 10-2020. Indicação 011-2020, da vereadora Mirim Stephanie Rodrigues Pereira, da Escola Municipal Professor Edgar Monteiro Castanheira, que solicita que seja feita a reforma da cobertura e coloque um banco para as pessoas sentarem no ponto de ônibus que fica em frente ao CI Lírio do Campo, na Rua Fátima, bairro Fátima. Em discussão, a indicação. Eu acho que caiu a internet da Kathleen, né? Será que o vice-presidente consegue continuar tocando a sessão? Com o roteiro aí? Arthur? Só um minuto que eu vou buscar o roteiro. Nós fomos em qual indicação, Juliana? Perdão? Em qual indicação nós paramos? A indicação número 11, ela estava colocando em votação. Indicação número 11, só um minuto. Posso continuar? Mas ela já voltou. Ah, ela voltou. Ah, ela voltou, mas fica acompanhando aí, Arthur, porque se ela cair de novo, daí tu continua, tá? Beleza.
Oi. Kathleen, estamos aguardando você continuar a votação da indicação. Ótimo. Em discussão a indicação. Em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 012/2020. Indicação 013 do vereador acho que era, Mirim, só um minutinho, Kathleen. A indicação era número 11, tá? Agora que você vai ler a 12. Coloca novamente coloca novamente em discussão e votação a número 11, para não ter problema e dúvidas. Depois tu lê a 12, tá? Arthur, você está aí? Aqui. Arthur, acho que a Kathleen está com problema. Continua para a gente. Coloca novamente em discussão a indicação número 11. Certo. Em discussão, com a palavra da vereadora Mirim Stephanie. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 011/2020. Indicação 12 da vereadora Mirim Stephanie Rodrigues Pereira, da Escola Municipal Pastor Edgar Monteiro Castanheira, que solicita a reforma do ponto de ônibus próximo ao mercado Ivone, na rua Fátima, bairro Fátima. O ponto de ônibus não tem cobertura e nem banco. Em discussão, a indicação com a palavra da vereadora Mirim. Com a palavra da vereadora Mirim Stephanie. A Stephanie tinha pedido a palavra, Arthur, mas ela faltou, então pode continuar a sequência e colocar em votação, tá? Ok. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 012/2020. Indicação 013/2020 do vereador Mirim Arthur Buquesque, da Escola Municipal Pastor Hans Miller, que solicita que seja passada uma camada asfáltica na rua Montezuma de Carvalho, no bairro Iridiú. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que o assessor Mirim Luiz possa falar sobre a seguinte indicação. Antes de iniciar a minha fala, quero manifestar o meu pesar à família do vereador Mirim César e a todos aqueles que perderam familiares por conta da Covid-19. Bem, muito boa tarde a todos, eu sou Luiz Vinícius Anca, autor da indicação 013. A maior parte da rua já possui asfalto, e moradores que moram na parte não asfaltada pedem para que seja asfaltada pela melhor mobilidade. E também a passagem de carros na rua levanta poeira, assim Juliana, posso continuar?
Pode continuar, Arthur. Eu acho que a Kathleen ainda deve estar com problema. Assim que tu tiver ok, Kathleen se manifesta, tá? Mas pode ir tocando a sessão, Arthur. Em votação, o requerimento verbal do assessor Mirim Luiz. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Indicação 014 de 2020, da vereadora Mirim Tauane Jamile Santos, da Escola Municipal Teresa Mazzoli, que solicita que seja pavimentada toda a extensão da rua Pegasus, no bairro Jardim Paraíso. Em discussão, a indicação. Não havendo. Em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação. Indicação número 015 do vereador Mirim Gustavo Monteiro Mendes Ribeiro, da Escola Municipal Professora Zuma do Rosário Miranda, que solicita que seja feita uma faixa de pedestre entre a esquina da Rua das Rendeiras e o encontro da Rua das Rendeiras. Faixa de uma esquina a outra. Em discussão, a indicação. Não havendo. Em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 015 de 2020. Indicação 016 de 2020 do vereador Mirim César Augusto Silva Crisanonski, do Centro Educacional Conexão, que solicita o asfaltamento na rua Antenor do A. Batista, no bairro Ulisses Guimarães. Em discussão, a indicação. Com a palavra, o autor da indicação, vereador Mirim César. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que a assessora Rebeca Krasinski fale sobre essa indicação. Em votação, o requerimento verbal do vereador Mirim César. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Com a palavra, a assessora Mirim Rebeca Mariana Gonçalves, da Escola Municipal João de Oliveira. Primeiramente, boa tarde a todos. O motivo pelo qual eu solicito a pavimentação da rua Antenor Duarte Batista é porque esta obra se tornou imprescindível para os moradores desta rua. Por exemplo, em dias de chuva, eles se encontram em muita lama e em dias de sol, excessivo pó. Além disso, o esgoto a céu aberto acaba causando odor para os moradores e também a proliferação do mosquito da dengue, tendo em vista que aqui no bairro já são confirmados dezenas de casos e que hoje a dengue é um assunto muito debatido. Também é importante salientar que ao atender as necessidades de mais de 40 famílias que se encontram aqui na rua, levaremos não apenas o conforto para as mesmas, como também mostraremos dignidade por parte nossa. Obrigado pela atenção. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 016 de 2020. Indicação 017 de 2020 do vereador Mirim César Augusto Crisanonski, do Centro Educacional Conexão, que solicita que seja feito uso pelo poder público do terreno baldio localizado na rua Antenor do A. Batista, no bairro Ulisses Guimarães, para a instalação, por exemplo, de uma praça ou parque. Em discussão, indicação. Com a palavra, o autor da indicação, o vereador Mirim César. Tudo bem. Um negócio. Eu dei uma olhada no Google Maps daquele terreno e realmente é um terreno meio grande, assim, que poderia ter um uso e não tem. Mas eu gostaria, então, de fazer um requerimento verbal para que a assessora Rebeca Krasinski fale sobre essa indicação. Boa tarde. Em votação, requerimento verbal do vereador Mirim César. Está aprovado.
Com a palavra, a assessora mirim Rebeca Mariana Gonçalves, da Escola Municipal João de Oliveira. Boa tarde a todos. Eu vim aqui defender minha indicação do uso do terreno baldio. Primeiramente, ele pertence à Prefeitura de Joinville, né, foi confirmado. E ele, como César Krasnowski já disse, é uma grande área de terra de frente para a rua Antenor Duarte Batista e que serve hoje apenas para, novamente, a proliferação do mosquito, da dengue, e também para vândalos que usam para o consumo de drogas o espaço. A minha indicação é para que a prefeitura faça deste local algo que venha trazer benefícios para os moradores, como, por exemplo, uma área com uma praça ou um parque de exercícios, e também que eles providenciem calçada nas margens da rua. Assim, traria entretenimento para a população aqui, para o pessoal que mora na rua, valorizaria a nossa região e também, automaticamente, ela impulsionaria o comércio local. Obrigada pela atenção. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 017 de 2020. Indicação 018 da vereadora mirim Gisele Rudiger Viana, da Escola Municipal Dr. Rubem Roberto Schmidin, que solicita que seja feita a construção de uma área de esportes na Escola Municipal Dr. Rubem Roberto Schmidin, localizada no bairro do Morro do Meio, em Joinville, Santa Catarina. Em discussão, a indicação, com a palavra, a autora da indicação, vereadora mirim Gisele. Boa tarde a todos os meus colegas vereadores e ao público que nos acompanha. Minha indicação é sobre a construção de uma área de esportes na Escola Municipal Dr. Rubem Roberto Schmidin. Existe um terreno ao lado da referida escola que está sendo utilizado apenas como estacionamento para os funcionários da instituição, sendo que poderia ser aproveitado para a construção de uma área de esportes completa para os alunos com uma quadra coberta e uma pista de atletismo. Observe que já existe uma quadra a qual não tem cobertura e, por consequência, não pode ser utilizada nos dias de chuva. Outro problema é que, por ser muito próxima às salas de aula e sem o referido cobertura, o barulho emitido da quadra atrapalha os colegas que estão em sala de aula. Por fim, observe que todos os alunos têm direito a uma estrutura escolar completa e para o seu pleno desenvolvimento acadêmico. Obrigada pela atenção. Em discussão, indicação. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 018 de 2020. Eu gostaria agora de passar a palavra para a presidenta, que já voltou. Indicação 019 de 2020. Da vereadora mirim Kathleen Golec de Oliveira, da Escola Municipal Batista, que solicita a instalação de uma faixa de pedestre no cruzamento da Rua Petrópolis, esquina com a Rua dos Aimorés, no bairro Petrópolis. Em discussão, a indicação, com a palavra, a autora da indicação, vereadora mirim Kathleen. Então, este é um ponto onde tem grande movimentação de alunos durante o período escolar. Neste cruzamento acontecem acidentes com muita frequência. Um exemplo, em julho de 2018, houve um acidente fatal ali nessa esquina. Dia 18 de julho de 2020, houve um acidente entre carro e moto com vítima gravemente ferida. E no dia 7 de agosto de 2020, pela manhã, uma colisão entre dois carros, sendo que um deles fugiu. Então, assim, ali é um ponto super movimentado, toda hora passa carro. E todo dia sempre tem, como posso dizer, sempre tem algo que quase bate, sabe? Todo santo dia tem essas colisões na frente na esquina da Rua Petrópolis com a Aimorés. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Os que concordam permaneçam como se encontram.
Está aprovada a indicação número 019/2020. Indicação 020/2020, da vereadora Mirim Raica Cristine Velho de Carvalho, da Escola Municipal Laura Andrade, que solicita a ampliação da Escola Municipal Laura Andrade, construindo um terceiro piso superior e troque as portas e janelas da unidade atual. Em discussão a indicação, não havendo, em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 020/2020. Indicação 021/2020, do vereador Mirim César Augusto Silva Kresanovski, do Centro de Educação Conexão, que solicita a implantação de mais ciclovias pela cidade, de modo que os ciclistas possam deslocar com maior segurança, sem colocar em risco as suas vidas e as dos pedestres. Em discussão, indicação, com a palavra o autor da indicação, o vereador Mirim César. Tudo bem, eu fiz essa indicação com o intuito de deixar Joinville uma cidade mais segura para as bicicletas. Antigamente, Joinville era uma cidade em que tinha muitos usos de bicicletas, tanto que foi até denominado a cidade das bicicletas. Mas hoje em dia o ambiente não é mais tão favorável assim para as bicicletas. Como a gente vê, as bicicletas andam junto com os pedestres ou junto com os motoristas, o que um pouco de falta de atenção pode ocasionar um acidente muito maior do que normalmente aconteceria. O que normalmente aconteceria seria que o ciclista simplesmente tombasse a bicicleta e depois levantasse ou voltava para casa por causa que teria se machucado ou continuava o seu caminho. Mas, com o sistema de hoje, a gente tem muito mais insegurança. Por exemplo, se o ciclista tombar e tiver um carro atrás do ciclista, pode acontecer um atropelamento. Se o ciclista tombar e tiver pessoas passando do lado do ciclista, mais pessoas vão acabar caindo. Então, Joinville seria uma cidade muito melhor, com mais ciclovias, mais lugares dedicados aos ciclistas e também a utilização de espaços que normalmente seriam deixados só para grama e postes para os ciclistas. Outro negócio seria a implantação de semáforos para ciclistas, como existem para pedestres, o que também deixaria muito mais coordenado o trânsito dos ciclistas. E é basicamente essa a minha indicação. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 021/2020. 022, do vereador Mirim Arthur Hugo Kesk, da Escola Municipal Pastor Hans Miller, que solicita a instalação de uma ciclovia na rua Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, no bairro Costa e Silva. Em discussão a indicação, com a palavra o autor da indicação, indico a colocação de uma ciclovia na rua Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, no bairro Costa e Silva. Meu pedido é importante, pois nessa via os ciclistas andam na rua e nas calçadas, o que vem a ser um perigo tanto para os ciclistas quanto para os pedestres e carros. A ciclovia beneficiaria todos os ciclistas, que poderão andar livremente e com segurança pela via. A realização deste pedido ajudaria a evitar problemas e acidentes que poderiam vir a acontecer. Só comentando uma coisa, isso não está na minha indicação, mas eu concordo com o que o Mirim anterior a mim comentou sobre mais ciclovias na cidade, pois é considerada a cidade das bicicletas. E pontos aonde poderiam ser deixadas as bicicletas eu encontro muito pouco. Quando eu encontro em praças públicas, eles estão bem acabados e acho que tinha que renovar isso. Só um comentário, não está na minha indicação, mas eu acho que seria uma boa ideia. É isso aí.
Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 022/2020. Indicação 023/2020 da vereadora Mirim Raica Cristine Velho de Carvalho, da Escola Municipal Professora Laura Andrade, que solicita a instalação do sistema de travessias elevadas ou lombachas para pedestres, em frente a todas as escolas, CIs e demais instituições de ensino. Em discussão a indicação, não havendo. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 023/2020. Indicação 024/2020 do vereador Mirim Israel Vieira dos Anjos, da Escola Municipal Professora Elizabeth von Dreyfus, que solicita a instalação de uma academia da terceira idade na praça do bairro do Morro do Meio, divisa com a rua Lagoinha. Em discussão a indicação, não havendo. Em votação, os que concordam permaneçam como encontram. Está aprovada a indicação número 024/2020. Indicação 025/2020 da vereadora Mirim Júlia Santos Kaiser, da Escola Municipal João Costa, que solicita o aumento da quantidade de vezes em que é feita a coleta dos recicláveis e dos orgânicos no centro de Joinville. Em discussão a indicação, não havendo. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 025/2020. Indicação 026/2020 da vereadora Mirim Júlia Santos Kaiser, da Escola Municipal João Costa, que solicita a reforma da cobertura do pátio da Escola Municipal João Costa. Em discussão a indicação, não havendo. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 026/2020. Indicação 027/2020 da vereadora Mirim Júlia Santos Kaiser, da Escola Municipal João Costa, que solicita a execução de calçamento na rua João Machado, do bairro Itaú. Em discussão a indicação, não havendo. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação número 027/2020. Encerramento. Agradecemos a Deus, aos colegas vereadores e vereadoras mirins, funcionários desta Casa de Leis, profissionais de comunicação social, internautas. Declaramos encerrada a primeira reunião ordinária da 17ª legislatura e convocamos os vereadores e vereadoras mirins para a terceira reunião ordinária a ser realizada no dia 17 de setembro de 2020, às 15 horas.